Aqui prosseguir, e eu estava falando sobre a questão da educação. Em São Paulo nós iniciamos um projeto chamado CEL, Centros Escolares Unificados, onde se juntava a educação da creche, da escola fundamental, e nós tínhamos também cultura e esporte nas regiões mais pobres da periferia. Foi um projeto importantíssimo para combater a violência, exatamente trazendo a juventude para a inclusão no esporte, na cultura, no lazer, e hoje essa obra do CEL está praticamente desativada, sem nenhuma atividade. Vejam vocês, questões fundamentais hoje que são modernas, são importantes para a educação, o acesso à informática. A Prefeitura de São Paulo paralisou a ampliação dos pontos de telecentro que são tão necessários na periferia para o acesso à informática. E o ensino de línguas, que hoje é uma questão fundamental, que o povo brasileiro possa conhecer, ou possa falar uma segunda língua, nós não temos visto na cidade de São Paulo nenhum investimento. E não é por falta de recursos, como eu tenho dito aqui. Nós também percebemos que os pais e as mães das crianças cada vez mais procuram a escola privada. Por quê? Exatamente porque o nível de ensino da escola pública em São Paulo, seja municipal ou seja estadual, também se encontra muito rebaixado. Então acaba o pai tendo que colocar o filho numa escola particular e com isso gastar uma parte da sua renda. Na saúde, a mesma situação calamitosa. Continuamos, apesar do tão propalado AMA, o ambulatório de especialidades, que foi criado em São Paulo, continuamos com falta de médicos, exames que não se realizam, falta de tratamento, particularmente nas questões de fisioterapia, e a população de São Paulo cada vez mais é empurrada para os convênios médicos. E olhem, aqui hoje a deputada Iris fez um pronunciamento do que está acontecendo em Goiás, a terceirização através das OSs. Em São Paulo foram terceirizados os postos de saúde, as AMAs, e olha o resultado, continuamos com um sistema de saúde precário. Precário, com mais despesas para o município e para o governo do estado. E como eu estava dizendo, existem recursos e não se realizam as obras na cidade de São Paulo. Não se investe, por exemplo, na valorização de centros comerciais na periferia. Centros comerciais que têm que ter um tratamento exatamente para que o povo prefira comprar naqueles centros comerciais ao invés de se dirigir para os grandes shoppings ou os grandes supermercados. Porque o pequeno comerciante é fundamental na geração de emprego, é fundamental para fazer com que a cidade tenha vida, para que possa ter pontos de encontro, e isso nós não estamos vendo em São Paulo. Obras contra enchente. Nós tivemos em São Paulo, deputado Emiliano, bairros que ficaram semanas debaixo d'água. Semanas, porque exatamente não se realizaram as obras de anti-enchente no rio Tietê e nos seus afluentes. Nós não temos em São Paulo um plano de crescimento da cidade. A cidade está se expandindo e a população de classe média cada vez vai morar mais distante do centro. Cada vez ela vai morar mais na periferia. E os problemas de transporte se agravam. Porque se a população vai morar mais longe, custa mais caro, é necessário colocar mais investimentos para atender o maior número de veículos, principalmente automóveis, porque, como eu disse, o transporte público não funciona a contento. Então, nós temos que tomar medidas em São Paulo para fazer com que o centro da cidade absorva o maior número da população, ao invés de se esvaziar, como nós estamos observando. Por exemplo, o programa Minha Casa Minha Vida não deslanchou em São Paulo ainda, exatamente porque a prefeitura não disponibilizou terrenos e poderia ter disponibilizado terrenos exatamente na área central de São Paulo, na área que nós temos ainda áreas vazias na região central, ao longo das ferrovias. E essas áreas que hoje estão lá com depósitos e fábricas abandonadas, poderiam estar hoje sendo construídos a moradia popular do projeto Minha Casa Minha Vida. E isso também nós observamos que não existe uma política tributária
que atraia a população para o centro da cidade. Nós tivemos uma alta do IPTU, do Imposto Territorial Urbano, que foi gigantesca, que foi uma paulada no bolso do paulistano. Essa alta do IPTU feita por um prefeito que dizia que tem que reduzir a carga tributária. E a carga tributária em São Paulo só tem aumentado. É só observar a evolução da arrecadação. Quando a prefeita Marta Suplicy deixou a prefeitura em 2004, foram arrecadados 12 bilhões de reais. Hoje nós estamos em 2011, são 35 bilhões de reais. Como eu disse, 7 bilhões estão no caixa, não são usados para absolutamente nada. Mas mesmo assim, se aumentou o IPTU. E o IPTU incide sobre o aluguel, porque aquela pessoa que vai alugar uma casa tem que pagar o IPTU. E o que aconteceu? O então prefeito José Serra, ele modificou uma lei, que aliás era de autoria do deputado, então vereador Devani Ribeiro, que permitia que o aposentado tivesse isenção de IPTU. E o prefeito Serra falou, não, só pode ter uma casa por aposentado. E como todos sabemos aqui, muita gente que é aposentada tira uma parte da sua renda daquela segunda ou terceira casinha que construiu na periferia. Só que agora aquela casa não tem mais isenção de IPTU. Tem que pagar o IPTU. E quem é que paga o IPTU? É aquele que está alugando a casa. Então o preço do aluguel em São Paulo também é caríssimo. E isso nós temos que lutar para modificar. Na questão urbanística, qual é o único projeto da Prefeitura de São Paulo? É uma tal de Nova Luz. É permitir que uma empresa que ganhe uma concessão urbanística, chamada assim concessão urbanística, com lei aprovada na Câmara Municipal pela maioria do prefeito, possa realizar desapropriações. Então, com a justificativa de que tem que acabar com a tal da Cracolândia, vai ser permitido que uma empresa imobiliária desaproprie mais de 50 quarteirões no centro da cidade de São Paulo, jogando para fora de suas casas 15 mil famílias e milhares de pequenos comerciantes. Por quê? Para se fazer um projeto urbanístico, para colocar grandes e modernas empresas no centro de São Paulo, certo? Jogando e empurrando para a periferia a população mais pobre. Esse é o projeto urbanístico dessa Prefeitura de São Paulo, do prefeito Gilberto Kassab. E que encontra a oposição dos comerciantes e dos moradores do centro da cidade. Nós também podemos citar outras questões que elevaram e vêm elevando o custo de vida da população de São Paulo. Por exemplo, a questão da proibição da circulação de caminhões na cidade como um todo. Hoje em dia não é possível mais se realizar o abastecimento da cidade. Nobre deputado, me conceda uma parte, por favor. Só um instante, senhor deputado Assis. Quero dizer o seguinte, nós enfrentamos, ao invés de se enfrentar o problema da circulação do trânsito através de um planejamento moderno de trânsito, o prefeito resolve proibir a circulação de caminhões. Qual é o resultado disso? Uma elevação nos fretes, uma elevação no custo do transporte e, consequentemente, uma elevação no preço dos produtos, dos alimentos que a população consome. Essa Prefeitura de São Paulo é uma prefeitura que tem contribuído para aumentar o custo de vida de 12 milhões de paulistanos. E nós temos mais que na hora de enfrentar e denunciar essa questão. Uma parte, deputado Assis. Nobre deputado, primeiro quero fazer aqui a minha louvação ao seu belíssimo discurso, e sei que o faz com conhecimento de causa, com a sua preocupação com o Estado de São Paulo, de forma muito especial com a nossa querida cidade de São Paulo. E fico feliz, Vossa Excelência, poder estar aqui se manifestando para que o Brasil inteiro conheça essa realidade. Porque o que muitas vezes tenta se vender em relação à administração de São Paulo é que é a administração competente. E Vossa Excelência, certamente coloca aí com dados, com informações precisas, o desastre que temos ali. E toca num assunto que eu queria destacar aqui, sobretudo a questão da mobilidade. Quando nós temos aí um PAC de mobilidade, Vossa Excelência diz que uma cidade que nem São Paulo não se credencia
para poder melhorar a condição da mobilidade daquela cidade, quando tem uma situação da agressão ao meio ambiente, quando temos a dificuldade de se deslocar ali naquela capital, é uma tristeza muito grande. E aí a gente percebe, não é, que nós temos hoje lá uma direção caduca, ultrapassada, ruim e que lamentavelmente, né, hoje empobrece muito a administração da nossa querida cidade de São Paulo. Esperamos, né, em Deus e acreditamos, portanto, que a gente tenha essa oportunidade de ver São Paulo pujante, crescente, bem administrada, como já tivemos quando Vossa Excelência, inclusive, teve numa composição governamental naquela capital. Parabéns, deputado, belíssimo seu discurso. Obrigado, deputado Assis. Quero concluir aqui, já indo para as conclusões, dizer a todos os deputados e deputadas, nós, em São Paulo, exatamente pelo tamanho da cidade, pelo peso da economia, esse aumento no custo de vida na cidade de São Paulo, ocasionado por esses problemas como a saúde, a educação, o transporte, essas questões da moradia, essas questões do aumento de IPTU, repercutem no Brasil inteiro, porque o índice do custo de vida de São Paulo, ele pesa significativamente no índice do custo de vida do Brasil. E todos nós sabemos que a conta de energia, ela é reajustada pelo índice do custo de vida do IGPM. Da mesma forma, a telefonia, da mesma forma, a água e tantos outros elementos do custo de vida do brasileiro. Então a cidade de São Paulo, da forma como ela vem sendo gerida, ela vem provocando um problema para todo o país. E nós precisamos enfrentar essa questão. E nós temos como nosso partido, Partido dos Trabalhadores, que é dirigido em São Paulo pelo competente vereador Antônio Donato. Tem dito isso claramente e tem enfrentado essa questão na Câmara dos Vereadores, porque não é possível mais que se prossiga uma política como vem sendo feita naquela cidade. Uma política que, ao invés de permitir ao cidadão o acesso à prefeitura através das subprefeituras, centralizou cada vez mais as atividades na mão do prefeito e dos seus principais secretários. Hoje, nas subprefeituras, nós temos coronéis reformados, que tratam a subprefeitura como um quartel. Nada contra os quartéis, nada contra os coronéis, nada contra, em especial, os coronéis reformados, mas eu acredito que a concepção de uma administração pública, de atendimento ao cidadão, deve ser de uma porta aberta, de atender a todos, de respeitar a todos e não querer impor uma ordem unida como tem sido feito. Então, para concluir, eu gostaria aqui de agradecer a atenção de todos e dizer que é necessário que esse Congresso preste atenção ao que vem sendo feito nas administrações municipais, particularmente naquela que é a maior cidade do Brasil. Muito obrigado.